bom dia a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui na UEPG, esta instituição que tanto nos orgulha, a nós, paranaenses e brasileiros. E sei que vocês compõem um celeiro de grandes juristas, né, grandes profissionais, operadores do direito, que em todas as áreas sempre se destacam. E agradeço também, aproveito a ocasião para agradecer o convite que me foi feito pelo CAPS, em nome do Bruno, que teve uma paciência comigo, gente. Então, obrigada, Bruno. Também gostaria de agradecer a vocês, alunos, alunas, que estão aqui nessa manhã de hoje. Às vezes acordar assim, dá uma preguiça, mas depois vale a pena. Pelo menos tem uma coisa diversa para poder conversar com os colegas. E também gostaria de agradecer aos professores da casa que se fazem presentes. É uma honra poder ser escutada por esse público. Mas eu infelizmente não amanheci muito bem. Tive uma notícia bem triste e eu gostaria de externar aqui, porque é um ambiente acadêmico e nós ainda podemos fazer esse tipo de declaração. Faço parte do corpo docente do Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil, e acordei com uma mensagem no WhatsApp do grupo de professores, dizendo que alguns professores foram denunciados na ouvidoria da instituição por externarem as suas opiniões políticas no Facebook. Essa denúncia veio de uma pessoa que não é aluno da nossa instituição, mas reflete um patrulhamento que as universidades estão sofrendo já faz algum tempo. Isso que a minha instituição é privada. As instituições públicas já estão sofrendo esse tipo de policiamento há algum tempo. E isso é preocupante, considerando a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra que temos. E mais que isso, o Facebook é pessoal, ainda que a manifestação seja pública. Não acredito na lei da mordaça e desde já vou me opor publicamente a qualquer represália que um dos meus colegas e qualquer um dos professores do Brasil possa sofrer de agora em diante. Dito isso, eu vou começar trazendo um pouco da palestra do professor João Irineu, porque eu sou fruto do Tratado de Bolonha. Como vocês perceberam no meu currículo, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Espanha, e eu peguei a transição entre sistemas de educação do espanhol para o europeu, né? Então, o meu curso de mestrado foi o último da leva espanhola, mas que viria já tinha umas pitadas bastante bacanas do Tratado de Bolonha, tá? Que foi realmente uma padronização do ensino superior. Em alguns casos, o curso de Direito, por exemplo, na graduação, que era de 5 anos, ficou para 4. Alguns outros cursos que era de 3 anos, passou para 4. E isso foi distribuído de uma forma até bastante sofisticada, por assim dizer. Então, um curso de Direito que levava 5 anos, para virar 4, as aulas eram integrais. E no meu caso, no mestrado, como a carga horária era muita, eu tinha aulas os sábados o dia inteiro. Então, claro que isso exige dos alunos um esforço muito maior, mas também deve-se pensar que a realidade europeia, enquanto estudante, é completamente distinta da do Brasil. Porque, afinal de contas, infelizmente, aqui no Brasil, nós precisamos trabalhar enquanto estudamos. E lá, os europeus podem se dar ao luxo, porque é um luxo aos nossos olhares, parar de trabalhar, ou se não, nem começar a trabalhar antes de começar a estudar. Lá é natural que o estudante estude, e estude o tempo todo. Então, não é somente o sistema de ensino o problema. O problema também é uma base social para que o aluno e a aluna possa sim desenvolver o seu lado intelectual com liberdade. Nós tínhamos lá uma estrutura de estudo. Eu tinha um escritório que eu compartilhava com outros doutorandos e outros mestrandos, com um computador só para mim, com os meus livros, que eu podia entrar e sair da faculdade quando eu quisesse, porque eu tinha a chave da instituição.
nós tínhamos total acesso a esse tipo de estrutura e as bibliotecas em épocas de prova ficavam abertas 24 horas. Então, infelizmente, não sei se dá para fazer um comparativo somente com o formato do ensino, mas sim uma reformulação de toda a ideia do que significa realmente um preparo no ensino superior dos brasileiros. Mas fica difícil pensar nessa padronização, e aqui eu também estou talvez me desviando um pouco do meu tema, mas fazendo aqui já uma introdução. Fica um pouco complicado pensar nessa internacionalização ou até mesmo nessa superação desse pensamento anterior ao internacional pelo modelo brasileiro, quando candidatos trazem propostas meramente nacionalistas, ignorando o projeto de globalização. Dito isso, não dá para apoiar, por exemplo, propostas do tipo trocar a embaixada brasileira para Israel, tirar o Brasil do Tratado de Paris, ou se não até sair da ONU, né? Como foi dito. Mas esse tipo de proposta, infelizmente, só reforça um nacionalismo bastante limitado no seu pensamento e completamente contrário ao que vem por aí, ao mundo cosmopolita que nós estamos inseridos. Afinal de contas, não é só a economia que está se transformando, nós estamos nos transformando, né? E até sobrou para o Mercosul. Já vi uma manifestação por aí dizendo que a gente tem que voltar a ter na capa do nosso passaporte o brasão brasileiro e não as estrelas do Mercosul e de um determinado partido. Tendo isso em vista, eu acho que fica complicado você debater ideias de internacionalização com algumas mentes ainda muito fechadas. E aqui eu começo a minha fala, passando no início pelo projeto constitucional 88, que foi muito desejado. Ele foi muito almejado, porque quem viveu aquele momento, e vocês tiveram ontem uma palestra que eu sei que pelo jeito foi muito boa, eu gostaria de ter visto, do processo constituinte. Foi um momento que arrepia até hoje quem realmente gosta de direito constitucional e quem gosta também do país, porque o projeto constitucional, ele reflete sim a redemocratização do Brasil depois de um período tormentoso que nós tivemos na nossa história. No entanto, depois de 30 anos desse projeto constitucional, será que temos alguma coisa realmente a comemorar? Porque até o nome do evento, o qual me foi dirigido o convite, que é este evento, ele é bastante provocativo. 35 anos de Constituição para quem? E do ponto de vista do direito eleitoral, a gente pode fazer essa pergunta sim, sem muito temor, porque o direito eleitoral, nesses 30 anos, conseguiram sim influenciar a Constituição, não para todos, mas para uma pequena parte daqueles que participaram efetivamente do projeto ou que entraram depois ali na carona de forma oportunista. O fato é que a Constituição de 88, ela sofre um momento crônico de comprometimento no seu ideário. Ela está sendo violada cotidianamente, inclusive por quem se diz guardião dela. O STF, atualmente, na sua atual composição, é lamentável em várias de suas posições, porque interpreta a Constituição ao contrário do que ela diz. Ao bel prazer, como diz a professora Eneida Desirê Salgado, um self-service de interpretação. E claro que isso respinga muito do ponto de vista político no que nós temos aí depois de 30 anos. O tema da minha palestra é 30 anos de Constituição e reforma política, mudanças para a manutenção do status quo. Se nós formos considerar que desde a Constituição de 88, a partir lá de 2006, a cada ano ímpar nós temos uma reforma política, vocês poderiam pensar na hora, vixe, ela vai conseguir falar sobre tudo? Não. Então eu tive que selecionar, eu tive que fazer um recorte. Quais foram as modificações constitucionais no texto constitucional que se refere à reforma política? Portanto, infelizmente, e eu sei que a cátedra de direito aqui não tem a disciplina de direito eleitoral, mas infelizmente eu tive que fazer esse recorte. Então, as mudanças infraconstitucionais, que são profundas, eu infelizmente não vou ter tempo de falar.
Mas as constitucionais, elas já são ilustrativas o suficiente para demonstrar de que a Constituição Federal sim foi utilizada de forma política para a manutenção do poder em vários aspectos. Bom, o primeiro, a gente pode falar das alterações legislativas e também das alterações de interpretação do texto constitucional sobre várias matérias. Então, nessa parte da reforma política, que eu vou trazer para vocês, eu não estou falando somente dos projetos de emenda constitucional que foram aprovados ao longo desses 30 anos, no que se refere a temas eleitorais. Mas também eu vou trazer a influência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral em todas essas mudanças. E é importante nós percebermos isso porque nesse caso, tá? Não vou comentar outros porque também vou ser fiel ao meu recorte. Nesse caso, o STF e o TSE são verdadeiros atores políticos na elaboração do texto constitucional. E daí vocês podem me perguntar, nossa, mas o Poder Judiciário não legisla. No caso do direito eleitoral, legisla e legisla sem nenhum constrangimento. E isto sim reflete uma crise entre poderes que nós temos, que não é superficial, ela é profunda. Bom, vamos lá. Sobre os direitos políticos na Constituição de 88, nós temos lá no artigo 14, que já traz a ideia da soberania popular em primeiro lugar. Isso é completamente entendível porque durante muitos anos todos os brasileiros estavam proibidos de votar. Ou então votavam muito de forma cabresto, né? que a gente diz, que era um voto extremamente controlado. No caso da Constituição de 88, artigo 14, eu tenho que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e voto direto, com igual valor para todos. E este igual valor para todos remete a uma ideia, e isso na conformação do Congresso Nacional, mais especificamente das casas representantes do povo, no sistema proporcional, tá? No entanto, sobre esses tópicos da soberania popular exercida como sufrágio universal e voto direto, pouco foi atingido pelas reformas políticas, né? Ainda não tivemos nenhuma proposta no sentido de abolir o voto direto ou abolir o sufrágio universal, né? Então, talvez isso seja um ponto a se comemorar, considerando o atual momento, mas nada que não devesse ser assim. O problema vem quando a gente analisa os parágrafos do artigo 14. E os parágrafos do artigo 14 sim sofreram muitas modificações. O primeiro deles, o primeiro parágrafo que foi atingido por modificações intensas, veio com a emenda constitucional número 16 de 97, mais conhecida como a emenda da reeleição a cargos do chefe do executivo, tanto municipal, estadual e federal. Nesse sentido, é uma regra, tá? A reeleição é uma regra que não constava em nenhuma das outras constituições anteriores. Então veio sim como uma novidade em 97 para o nosso sistema. E também demonstra, na época, uma tendência de acompanhar os outros países da América Latina. É um fato de que poucos países da América Latina não possuem a reeleição em um mandato, tá? Eu estou falando aquela reeleição direta, ou seja, um mandato mais um mandato imediatamente, né? Nesse sentido, o Brasil acompanhou a tendência latino-americana, que na mesma época, sim, aprovou-se pelos países afora várias leis trazendo a reeleição para a sua ordem jurídica. Essa emenda, para quem não é muito atento às notícias da época, ela foi envolvida em muitos escândalos, né? Teve muito escândalo, denúncias, não vou afirmar aqui nada, mas denúncias de compra de votos no Congresso, alguns interesses enormes sobre a aprovação dessa emenda, mas enfim, ela está aí até hoje. E também essa emenda foi envolvida em várias tentativas de revogação. Até porque é um ponto bastante polêmico ainda no nosso sistema, a reeleição. Ela, na prática, no cotidiano do direito eleitoral, ela traz muitos problemas. Porque, afinal de contas, desde o ponto de vista da igualdade de oportunidades entre os competidores eleitorais, não há dúvida de quem está no poder tem muito mais visibilidade. A gente brinca até entre nós, os eleitoralistas, dizendo o seguinte, que em ano de reeleição, o candidato à reeleição vai inaugurar até a pedra fundamental do que vai ser uma futura ponte que nunca vai sair. Então isso acontece direto pelo país afora.
O problema é o desequilíbrio de condições entre o candidato já eleito e os candidatos que estão competindo com ele. Realmente fica complicado defender uma igualdade na corrida nesse sentido. Tem um projeto de lei, esse eu gostaria de comentar, é um projeto de emenda constitucional, o número é 113A de 2015, que já foi aprovado na Câmara e que objetiva o fim da reeleição, tá? Só que esse projeto foi mandado para o Senado, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado e está lá pronto para ir para plenário, né? Então, passada essa eleição, talvez venha, porque a PEC está pronta. Problema é que quem não está muito acostumado com o processo legislativo no Brasil pode achar assim, ai que legal, vamos revogar essa reeleição. O problema é a tática que a gente diz das rabiolas. O conteúdo dessa PEC é muito mais polêmico do que só a revogação da reeleição. Ela traz temas bastante complicados, como o financiamento de campanhas para partidos por pessoa jurídica. Está lá escondidinho no meio dela. Outros pontos são também de alterações no sistema proporcional. Então não é só pensar em uma parte da PEC, você tem que pensar nela inteira. É óbvio que parte dela pode ser aprovada e o resto pode ser rejeitado. Pode. Mas a partir do momento que colocou em votação, está lá posto em votação tudo que tem em seu texto. Tá? Bom, ainda, outro ponto também no artigo 14, muito alterado, mas que ainda não pode se dizer que tenha sido, sim, uma reforma política constitucional, são as condições de inelegibilidade. O que é isso? Está lá no parágrafo 9º do artigo 14, que são hipóteses que as pessoas não podem se apresentar candidatas a nenhum cargo aqui no país, tá? Isso na Constituição se limita a 4 ou 5 casos. Mas essa mudança brusca de aumento de hipóteses de inelegibilidade veio por via da lei da ficha limpa, amplamente conhecida por parte da população devido aos seus propósitos, porém pouco conhecida do ponto de vista técnico. E para nós eleitoralistas e constitucionalistas é uma lei complicada do ponto de vista jurídico da defesa dos direitos fundamentais. E por que eu chego nesse ponto delicadíssimo da lei da ficha limpa? Bom, em primeiro lugar, ela não está de acordo nem sequer com o Pacto de San José da Costa Rica, mais conhecida também como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que diz que em seu artigo 23, os direitos políticos só podem ser limitados pelos Estados-membros por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em um processo penal. Pois é, o grande detalhe da lei da ficha limpa é que ela traz, só ela, fora as hipóteses constitucionais de inelegibilidade, 16 hipóteses de inelegibilidade. E algumas delas bastante complicadas de defender. Por exemplo, vocês, futuros advogados, com certeza vocês vão passar no exame da ordem. E vocês vão ter que pagar a anuidade do exame da ordem, que é o que mais dói. O fato é que, ao não pagar a anuidade, vocês eventualmente podem ser expulsos da ordem por inadimplemento por meio de uma decisão colegiada do conselho respectivo. A partir do momento que vocês forem expulsos dos quadros da ordem, vocês estão inelegíveis. A expulsão de quadros em órgãos profissionais torna a pessoa inelegível por 8 anos, né? Daí você pode dizer assim, mas eu não quero me candidatar mesmo. Ok, e se você quisesse? Então é bem complicado de defender essa hipótese. E aqui eu vou trazer uma só, porque a minha fala é um pouco longa. Com certeza, a lei da ficha limpa, ela vem num contexto muito virtuoso, né? Ela é dita como uma lei de iniciativa popular, mas de fato ela não é. Ela foi albergada, ela foi abraçada por vários parlamentares no momento da apresentação dela na Câmara dos Deputados. Tanto é que nessas eleições a gente pôde ver nas campanhas quantos pais da lei da ficha limpa nós temos.
E isso é fato, porque muitos parlamentares abraçaram o projeto. Se fosse só pelas assinaturas da iniciativa popular, não seria suficiente. E além disso, a gente também tem que pensar um pouco além das coletas de assinaturas para os projetos de iniciativa popular. Porque afinal de contas, eu me lembro muito bem como foi essa coleta, as pessoas diziam o seguinte: se você é contra a corrupção, assine aqui. Gente, todo mundo é contra a corrupção. Mas a gente está trabalhando com que tipo de combate à corrupção? O combate à corrupção que vale a pena você extinguir direitos fundamentais por isso? Eu, pelo menos, tenho grandes dúvidas se a minha opção seria realmente essa. Dito isso, né, a gente pode ver também que o Congresso eleito em 2014 é realmente uma tradução da lei da ficha limpa, né? Então a gente vê aí um cunho moral bastante pesado na conformação desse Congresso, e o que foi eleito antes de ontem não foge à regra, né? Eles são frutos diretos da lei da ficha limpa, aonde a renovação veio, mas ela veio por pautas morais, por pautas religiosas, violentas e bem latifundiárias. Então, do ponto de vista da representação, não tenho dúvidas que o nosso Congresso seja eminentemente ilustrativo da sociedade brasileira. Já do ponto de vista democrático-republicano, eu já teria que pensar duas vezes. Agora, passando para a análise do artigo 17 da Constituição de 88, este, dedicado aos partidos políticos, esse sim sofreu muitas modificações, tanto por parte do Poder Legislativo, como também pelo cutuco, por assim dizer, do Poder Judiciário. Os partidos políticos no sistema brasileiro, notoriamente, foram escolhidos como protagonistas do sistema. A gente tem o monopólio partidário da apresentação de candidaturas, e nós também temos a filiação partidária como condição de elegibilidade. O que é uma condição de elegibilidade? São aquelas condições que você tem que reunir para poder se candidatar. Nesse caso, você precisa ser filiado a algum partido. Você não pode se candidatar independente, né, que a gente diz, os candidatos independentes. Bom, se a gente tem os partidos políticos como centro do sistema democrático brasileiro, e isso por opção do Constituinte, e isso quase sempre foi assim na história constitucional brasileira, o fato é que uma das modificações que foi fruto do embate entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo foi a Emenda Constitucional número 52 de 2006 e a recém 97 de 2017. Ambas trazem o tema da autonomia partidária. O que é autonomia partidária? É que o partido, como centro, como protagonista do sistema democrático brasileiro, ele tem autonomia de atuação. Ele tem autonomia de criação, de fusão, de extinção, enfim, de atuação em geral no sistema, tá? Bom, e como é que começou essa briga entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo no que tange a autonomia partidária? Foi uma vez o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a uma consulta sobre a interpretação do artigo 6º da Lei das Eleições, a Lei 9504 de 97, e a consulta dizia o seguinte: o partido em sede estadual e municipal deve seguir forçosamente as coligações feitas pelo partido em âmbito nacional? Não sei se vocês perceberam, mas os partidos do Brasil, eles têm caráter nacional. Ok, isso é pela Constituição. Mas, vamos usar aqui um partido, o PSD, que não é muito polêmico. O PSD tem o nacional, eu tenho o estadual e eu tenho os municipais. E, gente, eles não são iguais. Eles estão na mesma sigla, mas eles não são iguais. Eles não se comportam de forma igual no sistema brasileiro. Inclusive, o PSD pode se coligar lá em cima com o PMDB e lá embaixo com o PSDB. E não tem nenhum problema. Isso foi a pergunta feita ao TSE. Afinal de contas, todas as esferas dos partidos estão livres para fazer a coligação que quiserem para o sistema, para a eleição proporcional? Bom, a resposta do TSE veio no seguinte sentido: os partidos têm caráter nacional, portanto, o que for decidido em âmbito nacional deve ser seguido pelo âmbito estadual e municipal. A gente chama isso de verticalização das eleições. Segundo o TSE, ia dar coerência ao sistema,
né, as pessoas não teriam aquela dúvida do tipo, nossa, mas por que lá se coligou com um tal partido e aqui se coligou com outro, e assim por diante. Gente, a reação foi péssima nos partidos políticos. Então, a reação que veio foi justamente para mostrar para a Justiça Eleitoral de que ela não apitava nada dentro dos partidos políticos. Aprovaram a emenda constitucional número 52, deixando claro de que a verticalização não se aplica em nenhum âmbito dos partidos políticos e que a autonomia partidária é o que reza, tá? Então isso já traz, né, um mal-estar entre os poderes. Ainda, recentemente, e eu vou dizer recentemente porque foi ano passado, a polêmica era o seguinte: como eu falei para vocês, os partidos possuem o âmbito nacional, estadual e municipal. Mas quem não trabalha com partido político de dentro, tem alguma pessoa aqui filiada a partido político, seja quem for? Não? Sério, gente? No centro acadêmico tão politizado, você não tem ninguém? Bom, o fato é que para quem trabalha dentro de um partido político sabe que o âmbito municipal é o mais complicado. E geralmente o âmbito municipal de um partido político não é um órgão permanente, ele é um órgão provisório, se chamam comissões provisórias. E por que são provisórios? Para que o âmbito estadual mantenha o controle da dissidência, por assim dizer. Então, literalmente, na prática, se eles não estiverem se comportando alinhados ali à cúpula do partido, dissolve-se a comissão provisória e monta-se outra com o nome dos apadrinhados. Isso é uma prática de longa data e bastante questionável do ponto de vista democrático. O fato é que esse problema começou a ser afrontado em 2006 pelo TSE, mais especificamente por meio de um acórdão proferido pelo ministro Henrique Neves, que sugeriu ao TSE um prazo de que os partidos políticos apresentassem em seus estatutos uma lista de comissões permanentes de partidos municipais. Então, nesse sentido, os partidos teriam um prazo para poder colocá-los de forma permanente e assim assegurar o seu funcionamento. Nossa, os partidos ficaram muito bravos, porque afinal de contas, que interferência é essa do TSE? Isso não é possível, e autonomia partidária, enfim. Todo o discurso acabou virando na emenda constitucional número 97 de 2017, que não só reafirmou a possibilidade dos partidos políticos não terem órgãos permanentes por obrigação, mas também aumentou em profundidade a autonomia partidária, a tal ponto que na prática eles estão atualmente blindados de qualquer sanção que venha por outros diplomas legais. E eu, nesse caso, me oponho a isso, porque autonomia partidária é uma coisa e blindagem partidária é completamente outra. Nós precisamos, sim, repensar sobre esta prerrogativa. Outro tema de extrema relevância que veio com a emenda constitucional número 97 de 2017, que alcança o resultado de antes de ontem. Isso aqui é totalmente novo, porque é a primeira vez que nós estamos vendo isso sendo aplicado. É a tal da cláusula de barreira. A cláusula de barreira já existia no sistema brasileiro em 2006, até 2006, mas isso na lei de partidos políticos, na lei 9.096 e 95. O que dizia aquela cláusula de barreira? Que os partidos teriam funcionamento parlamentar, tá? Que é um conceito que não se usa mais agora, se referia ao funcionamento parlamentar dos partidos que alcançassem pelo menos 5% dos votos válidos para a Câmara de Deputados, em 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% em cada um deles. É uma fórmula matemática que a Justiça Eleitoral, quer dizer, a Justiça Eleitoral não, porque isso é lei, estava na lei de partidos. Era uma forma de pulverizar o apoio partidário pelo território nacional. Então, assim, se combatia os partidos regionais, mas na prática eles são regionais, a gente sabe disso. E também demonstrava que o partido tinha enraizamento na sociedade. Só que essa cláusula de barreira do artigo 13 da Lei de Partidos Políticos, ela foi declarada inconstitucional pelo STF em 2006. Inclusive, vários ministros já se pronunciaram no sentido de hoje em dia entender que aquilo foi um erro.
de que depois houve a proliferação de partidos políticos. Nós temos atualmente 35 partidos políticos registrados no Brasil e outros 76 em vias de criação. O fato é que os ministros do STF, vários deles já se pronunciaram no seguinte sentido, e isso também assusta, porque ministro do STF não deveria se pronunciar em momento algum. O fato é que eles já foram nos meios de comunicação e já disseram, olha, se vier uma lei nesse sentido, a gente não vai declarar inconstitucional, né? Então para quê, né? Então aprova a lei de uma vez. Mas o fato é que veio essa lei, e veio por meio da emenda constitucional número 97 de 2017, que eu não vou chamar de cláusula de barreira, porque não é realmente uma cláusula de barreira nos termos da ciência política, mas eu vou chamar de cláusula de acesso, porque é bloquear o acesso de forças políticas ao fundo partidário. Você vai estar atacando o lado econômico do partido político. E tem muito partido político que se sustenta do fundo partidário aqui no Brasil, né? Ainda que não seja um valor tão expressivo para alguns partidos, muitas vezes é o que mantém a sua existência. Então, nesse sentido, qual que é a cláusula de acesso atual que foi aplicada para as eleições de 2018? E ela vai ser escalonada. Então, a próxima vai ser maior e a próxima vai ser ainda maior. Bom, primeiro, para as eleições de 2018, estava aqui, deixa eu achar. Aqui, eu tinha que ter pelo menos 10 deputados federais eleitos pelo partido lá na Câmara dos Deputados, ou 1% dos votos distribuídos em 1/3 dos estados, com pelo menos 2% em cada estado, tá? E isso, 1% dos votos é do total do número de eleitores no Brasil, tá? Bom, o percentual para ser... em 2018 era 1,5% dos votos. Bom, nesse sentido, eu tenho, para 2030, então até lá vai ser escalonado, para 2030 eu tenho 15 deputados estaduais pelo Brasil afora, em pelo menos 1/3 dos estados. E os partidos que não cumprirem esses requisitos, os parlamentares eleitos por esses partidos podem trocar de sigla sem perder o mandato. Ou seja, no fundo, essa regra é muito perversa, porque não só aniquila os pequenos partidos sem chance muita de manobra, mas também tira afiliados eleitos desses partidos. Então o partido, das duas uma, ou ele tem muito amor à camisa, que existe no Brasil, muitos parlamentares vestem a camisa de seus partidos, ou simplesmente abandona o barco do tipo, já que vocês não têm dinheiro para sobreviver, eu também vou buscar o meu, né? E esse comportamento pode acontecer, claro. O fato é que, neste momento, tá, nós temos aí não foi ainda anunciado esse cálculo pelo TSE, mas nós temos sim 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados, mas não significa que esses 30 partidos cumpriram com essas regras. Então a gente vai ver um enxugamento do sistema de partidos de agora em diante, tá? E na verdade nesse arrasto vai também levar alguns partidos médios, né, que tiveram as suas bancadas diminuídas, tá? Bom, em 2015 teve um debate também muito interessante de que tinha uma PEC que era 182 de 2007, que ela vinha para mudar o sistema proporcional de votos. Aqui eu já mudei de assunto. Todo mundo reclama que o sistema proporcional de votos dá muito partido no Congresso, que torna o país ingovernável, etc. O fato é que o sistema proporcional que está lá no artigo 45 da Constituição, né, então também é uma regra constitucional, e no artigo 46 está falando que os cargos de senadores e chefes do executivo são eleitos pelo voto majoritário. Desde 2007 está se tentando mudar o sistema proporcional para ou um distritão ou um distritão misto, ou um distrital misto, né? Em 2007, a Câmara rejeitou a adoção das listas fechadas. Atualmente nós temos as listas abertas. O que é isso? O partido aprova uma lista de candidatos até 100% das vagas em disputa. Então a gente não precisa fechar com a lista inteira. Se você não vota no partido, você vota na pessoa. Num sistema de lista fechada, você vota no partido.
E eventualmente, às vezes, você nem sabe quem é que está na lista. Isso pode acontecer. Na Espanha acontecia muito, pelo menos. Mas a Câmara disse que não. Então, bloqueou lá na Câmara. E foi uma votação apertada. O não, 252 votos, e o sim, 181 votos, com 3 abstenções. Logo em 2015, que a gente se lembra que o presidente da Câmara dos Deputados era o deputado Eduardo Cunha, uma das propostas de campanha dele para ele vencer as eleições para a presidência da Câmara era fazer a reforma política. E ele começou já rasgando. Ele colocou em pauta a PEC 182 de 2007, que trazia o tema do sistema distritão. O que é o sistema distritão? A gente vai pegar o Brasil inteiro e vamos dividir em distritos, que podem ser maiores ou menores, dependendo da população que estiver dentro. Só que no caso do distritão, dentro do distrito, quem for mais votado, ganha. O resto dos votos não vai ter importância, né? Isso é considerado no sistema de voto proporcional, mas no voto majoritário, você perde muitos votos. A PEC 182 de 2007, ela foi rejeitada por 402 votos a favor, 21 contra, 21 a favor e 2 abstenções. Bom, novamente o tema vem em 2017, naquela avalanche toda da reforma política do ano passado. E veio com muita força por meio de uma PEC que estava engavetada no Congresso Nacional, a PEC 77 de 2003. Bom, essa PEC também foi rejeitada, com 238 votos contrários e 205 favoráveis, e 1 abstenção. Então, o distritão novamente foi rejeitado, prevaleceu o voto proporcional, mas essa PEC foi desmembrada junto com um texto que também foi desmembrado da PEC 182 de 2007 e criaram o quê? Criaram a janela partidária. E isso ninguém falou quase nos meios de comunicação na época. A janela partidária é um passe livre dos parlamentares durante 30 dias no ano eleitoral entre abril e maio. Nesses 30 dias eles podem trocar de partido o quanto eles quiserem, inclusive várias vezes, e eles não vão perder o mandato, né? Isso vai contra a ideia da fidelidade partidária. E eles trocaram, gente, tanto que esse ano a gente calculou o preço do deputado por cabeça. Por quê? Porque cada deputado que entrava no partido valia dinheiro público para a campanha. Então o troço virou, e virou para o lado econômico. E, para terminar, eu gostaria de falar, nos meus minutos finais, sobre o tema do financiamento de partidos e de campanhas. Esse, sim, extremamente afetado pelas reformas políticas, as últimas. E veio reforma de tudo quanto é lado. Veio reforma tentada pelo Eduardo Cunha e Rodrigo Maia, veio pelo STF, veio pela lei infraconstitucional, enfim, o sistema de financiamento ele foi reconfigurado nos últimos 3 anos. Literalmente nos últimos 3 anos. Aqui eu vou trazer primeiro a ADI 4.650 do STF, que declarou inconstitucional as doações de pessoas jurídicas, tanto para os partidos políticos como também para os candidatos, né? Só para lembrar que a doação de pessoas jurídicas ela era permitida desde 97, desde 95 para os partidos políticos e desde 97 para as campanhas. Então, depois de todos esses anos, o STF chegou à conclusão de que elas eram inconstitucionais, o que causa surpresa, né? Porque depois de tanto tempo, enfim, isso foi uma jogada também bastante política de um saneamento moral do sistema. Por outro lado, só para lembrar, na época do Collor, o Collor sofreu, ele começou o escândalo dele, que culminou no seu impeachment, por causa de uma nota fria de um Fiat Elba. Alguém sabe como começou a Lava Jato? Não? Nota fria de uma Land Rover. Pelo menos o carro a gente está melhorando. Mas o fato é que essa nota fria do Fiat Elba indicou financiamento irregular e ilícito na campanha do Collor. E a CPI mista montada no Congresso Nacional na época destacou o seguinte, no seu último capítulo, que a gente tem que refazer o nosso sistema de financiamento, que na época as doações de pessoas jurídicas eram proibidas. Então era muito melhor permiti-las com transparência. Só que, na verdade, essa transparência é muito falha até os dias de hoje. Então, na verdade, nós proibimos as doações de pessoas jurídicas, mas esses empresários, os donos das pessoas jurídicas que doavam, agora estão doando eles, pessoas físicas. E estão doando bastante. Bom,
Com a proibição das doações de pessoas jurídicas, tanto para partidos quanto para candidatos, a gente viu um déficit econômico nessa dinâmica. Porque o STF falou que não ia ter problema de arrecadação, pois teve. As eleições de 2016 foram as mais pobres que eu já vi na minha carreira política. Opa, é um sinal. Na minha carreira profissional. O fato é que, como não tem dinheiro para fazer campanha, isso também fere o direito de informação do eleitor. Afinal de contas, nós não sabemos quem são os candidatos, quais são as propostas e por aí vai. Isso gera um desequilíbrio enorme entre os candidatos ricos, e aí em 2018 nós tivemos vários candidatos ricos, por sinal, porque eles podem pagar a própria campanha, então são mais que bem-vindos nos partidos políticos, e a grande massa de candidatos que não tem condições econômicas de tocar uma campanha competitiva. Isso foi bastante acentuado desde 2016 para cá. Bom, o que aconteceu como reação no Congresso Nacional? O Eduardo Cunha e o Rodrigo Maia tentaram, por meio da PEC 182/2007, constitucionalizar o financiamento por pessoa jurídica de partidos políticos. Não passou, foi uma votação inclusive bastante polêmica, que foi acabar no Supremo Tribunal Federal, e foi inclusive anulada a primeira sessão pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que, pela lei infraconstitucional, na época a presidente Dilma Rousseff vetou as disposições referentes a doações de pessoas jurídicas, justamente por causa da decisão do STF. Mas em 2017, os deputados e senadores sabiam que ia faltar dinheiro para a campanha deles. Então, a elaboração de um fundo especial para o custeamento dessas campanhas veio a partir da percepção de que não ia ter dinheiro para a campanha. Alguém ia ter que pagar essa conta, e é óbvio que foi o Estado. Nesse sentido, as últimas duas leis que foram objeto da reforma política, a lei 13.447 e 13.448, que versavam sobre a mesma matéria, elas foram enviadas no mesmo momento para a sanção presidencial. E no fundo, quem conformou a reforma política do ano passado foram os vetos do agora ex-presidente Michel Temer. Então, nesse sentido, foi uma reforma política bastante restrita aos olhos do público. A gente não sabe quais foram os acordos dentro dos gabinetes, mas a gente sabe que o sistema de financiamento público de campanhas, ele é completamente desigual. Que tanto que os primeiros 5 partidos abocanharam mais de 52% de todo o montante do fundo especial. E o fundo especial tinha como valor total 1.7 bilhões de reais. E por aí vai. Um pouco mais do fundo partidário, que estava se eu não me engano, 847 milhões. Então vamos juntar tudo. O fundo especial era mais restrito que o fundo partidário. Então, realmente, a gente tem aí uma consolidação do status quo. Bom, para terminar, para concluir mesmo, todas essas mudanças, somente no texto constitucional, ou pelo menos tentativas de mudanças, comprovam que nós temos pouco apreço pelo texto da Carta Magna. E este pouco apreço nos leva a situações limite, como a que nós estamos vivendo atualmente. Soube ontem que ambos os candidatos que estão em disputa no segundo turno retiraram suas propostas de reforma constitucional ou até uma Assembleia Constituinte específica. Se isso for verdade, que bom. Eu, como constitucionalista, eu realmente celebro, porque a Constituição de 88 ela ainda não chegou a ser concretizada, sequer chegou a ser iniciada no plano fático. Infelizmente, nós temos uma carta linda, uma carta perfeita, que representa tudo o plano que nós queríamos na redemocratização do Brasil. Mas, lamentavelmente, na prática, ainda há uma distância enorme entre o que está na Constituição e o que nós temos para comer no jantar. O fato é se perguntar, qual reforma política queremos? Porque será que nós não estamos na dinâmica do técnico da seleção brasileira, de que cada um tem a sua reforma política do coração? Será que realmente precisamos de mais reforma política, considerando que desde 2006, a cada ano ímpar, nós temos grandes alterações na legislação eleitoral, ao ponto de não se saber durante o processo eleitoral o que é válido e o que não é, devido à colcha de retalhos que nós temos? E afinal,
Qual é o projeto de política que nós temos para o país? Essas são as perguntas que devemos começar a fazer. A instabilidade de regras é terrível para qualquer sistema. E se vocês gostam de segurança jurídica, nunca venham para o direito eleitoral. Fiquem no direito privado, no direito civil, direitos reais, direito das obrigações. Direito eleitoral precisa de assessoria jurídica hoje em dia para acompanhar as mudanças, o que é péssimo e muito lamentável do ponto de vista jurídico. Devemos fazer da Constituição o bunker da resistência. Afinal de contas, tempos exigem mais apego e mais prestígio da nossa Carta Constitucional, tão ambiciosa e tão inclusiva. Afinal de contas, a exclusão, seja por via jurídica, ou por via legislativa, ou por via judiciária, não pode prevalecer. Gente, muito obrigada.